Vamos lá. Éter. Gente, éter é muito tranquilo. O éter, ele é caracterizado pelo oxigênio como heteroátomo. E para a galera que não sabe, heteroátomo é quando você tem alguém ali entre carbonos, que é o caso aqui, ó, do meu oxigênio. Todo mundo consegue perceber que ele está entre carbonos? Ele não está na ponta da cadeia, ele está no meio ali do carbono mesmo. É o que vai caracterizar o éter, tá? E essa palavra aqui, ó, heteroátomo, é legal a gente lembrar que é o lance do vocabulário que eu já conversei com vocês. É importante a gente entender o que a palavra está passando para a gente, tá bem? Então, olhou um oxigênio entre carbonos, pronto, a função é éter. Agora, a nomenclatura desse cara, é aí que tá. Existem duas formas de dar nome para o éter. A primeira forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui a minha tela, tá aqui, primeira forma e segunda forma, e eu vou fazer um exemplo aqui, passo a passo com vocês, para a gente entender junto isso aí. Colocar esse cara aqui. E vamos juntos, passo a passo, fazer esse caminho. Primeira forma, tá? Aqui eu vou colocar a primeira. A primeira está dizendo assim para mim, ó. Prefixo que indica o número de carbonos do menor radical. Vocês conseguem acompanhar que eu tenho esse radical e esse radical. Eu tenho aqui, ó, vou dar nome, hein? Metil, etil. Concordam comigo que se ele está pedindo o prefixo que indica o número de carbonos do menor radical? O menor radical é esse cara aqui. O prefixo de carbonos para um carbono é met. E aí, ó, mais oxi, entra a palavra oxi nesse meio. E para finalizar, nome do hidrocarboneto correspondente ao maior radical. O maior radical é o etil. O nome do hidrocarboneto é etano. Então, seguindo a regra ali da primeira maneira de dar nome para um éter, esse cara é o metoxetano. Fala comigo, vê se entendeu, olha o composto, olha o nome, olha a regra e vê se a coisa fluiu. Ó, eu vou então agora para a segunda maneira, tá? Vou para a segunda forma para a gente dar nome aí para esse composto. Nessa segunda forma, o que está aparecendo ali para a gente? Radical, radical e a palavra éter. E olha essa observação, os radicais em ordem alfabética. Radical, etil, metil, ordem alfabética. Etil, que começa com a letra E, e depois o metil. Então, vai ficar etil, metil e a palavra éter. Éter. Tranquilinho esse? Mole pra gente também, né? Perceberam que o que está rolando aqui? Se você não souber hidrocarboneto, você não consegue dar nome. Se você não souber nomenclatura de radical, você não consegue dar nome. É o lance que eu falo sempre. A química orgânica ela é extremamente acumulativa, sacou? Por isso que é importante vocês pegarem aquelas aulas lá do início. Rolou dúvida? Me chama, tá? Porque é a coisa que é acumulativa. Deixa eu passar aqui o slide para vocês. Ó, tá bonitinho aqui, hein? Esse exemplo aqui, deixa eu circular para vocês.
É o exemplo que a gente acabou de fazer. Esse nós acabamos de fazer. Agora, o que eu quero é... Vê se você entende esse aqui. Analisa aí e vê se você entende. Ó, aqui, essas nomenclaturas aqui, ó, que nós vimos, essas duas maneiras, são aquelas nomenclaturas oficiais, nomenclatura IUPAC e tudo mais. Existe uma nomenclatura do éter, que é a nomenclatura usual, que é essa daqui. E ela pode aparecer para a gente também. Como que isso vai funcionar? Ó, repare que éter, a palavra éter, nome do radical, menor, ó, depois nome do radical maior, finalizando com ico. Vamos entender isso. Aqui eu tenho o metil, que é o menor radical. Eu tenho o etil, que é o maior radical. E a palavra éter tem que vir na frente. Então, ficou éter, menor radical, metil, maior radical, etil. E finaliza com a palavra ico. Éter, metil, etílico. Fez sentido isso? Repare que eu não estou perguntando assim, decorou, aprendeu já? Como é que é? Tá fluindo? Eu quero ver se tá fazendo sentido na cabeça de vocês. Só para vocês entenderem as regras, porque a decoreba mesmo vai vir quando a gente cair dentro de exercício, sacou? Aqui, repara que eu trago duas nomenclaturas. Por que eu trago duas nomenclaturas? Eu tenho dois radicais iguais, etil de um lado e etil do outro. E o dietil, éter dietílico, né? Esse di não é obrigatório. Por quê? Porque quando eu digo éter, eu já estou dizendo oxigênio entre carbonos. Então, quando eu falo éter etílico, o que eu estou te falando é, cara, é etil de um lado, é etil do outro lado também. Esse di aqui não é obrigatório, tá bem? Então, essa observação é exatamente a observação que aparece aqui embaixo. Para não cair nessa de, pô, ele falou éter etílico, só me deu um radical. Só que éter é radical de um lado, radical do outro. E aí você já entende que é o mesmo radical dos dois lados. Fluiu? Deu para entender? Ó, galera toda marcando aí. Letra B de bola. Alguém discorda? Alguém, tipo... Ó, primeiro, alguém discorda, e aí que letra marcaria? Segundo, tipo, nem entendi. Não sei nem o que está acontecendo. Lira falou que nem sabe o que está acontecendo. Lira, você está comigo, você começou semana passada, certo? É o mesmo esquema que eu te falei semana passada. Tem que chegar no YouTube, pegar as aulas e acompanhar essas aulas, porque realmente eu entendo. A pessoa que chegar aqui, ela não vai conseguir falar assim, caraca, o que é etil? O que é metil? O que é éter? Eu sei que existe um passo a passo e não dá para queimar a largada, a verdade é essa, entendeu? Então, a gente precisa pegar lá as primeiras aulas e fique certo que eu estou totalmente disponível para tirar dúvida de vocês. Totalmente, cara, me chama que eu vou ajudar, pode ter certeza disso, tá? Vamos corrigir essa questão número 1? Pô, a questão já chega para mim. Eu não sei nem o que é isso aí que você falou, então a gente está empatado. A questão chega para mim e fala o seguinte: o etoxetano, éter comum, usado como anestésico em 1842, foi substituído gradativamente por alguns anestésicos em procedimentos cirúrgicos. Atualmente, é muito usado como solvente apolar nas indústrias em processos de extração de óleos, gorduras, essências, entre outros.
A pergunta está aqui, ó. A estrutura do éter comum que explica o uso atual mencionado no texto é éter comum, ele me deu, é o etóxi-etano. Vai lá na raiz primeiro. Esse óxi, a gente sabe que é do oxigênio. O oxigênio tem que estar como heteroátomo, é o que caracteriza a função éter. Et é prefixo para 2 carbonos. Completa com os hidrogênios. Etano, conhecemos, também prefixo para 2 carbonos. Está aqui o etoxetano, confirmando que é a letra B de bola, tá? Agora, posso dar um bizu para vocês? O que a gente chama de estudo ativo, né? Repare que aqui ele te falou que o etoxetano é também chamado de éter comum. É uma coisa que vale você anotar aí no seu caderno. Segunda coisa, olha só que ele diz para mim aqui, ó. É muito usado como solvente apolar. Ele te falou que o etoxetano é apolar. Nessa questão, não te ajuda em nada. Mas, porém, entretanto, todavia, ele está te passando informações importantes aqui. Você, vestibulando, lê a questão, quando você está estudando, com essa maldade. Porque, gente, não tem mais nada de novo para perguntar. A questão é a mesma coisa que aparece, só que muda a pergunta. O que era enunciado, né, vira pergunta, o que era pergunta vira enunciado. Vamos lá? Pedro, como ficaria a fórmula bastão? Isso aqui, ó. 2 carbonos, né? Então, vamos lá. 1, 2. Aí você puxa a ligação oxigênio. Puxa a ligação e aqui tá os outros 2 carbonos, ó. Aqui, onde eu coloquei o pontinho vermelho, estão os meus carbonos. Um traço só. Entendi. Se seria isso aqui, Pedro? Essa foi sua dúvida? Então, já aproveito e uso sua dúvida para explicar. Nisso aqui, eu só tenho carbono aqui e aqui, ó. Esse é o metoximetano, porque a ligação aqui, ó, está sendo para o oxigênio. Aqui não tem carbono nenhum. Perfeito, Pedro. Posso para a próxima, gente? Vamos fazer mais uma questão? Ó, tô indo. Aqui, ó, só para vocês saberem, tá? Tá com gabarito, vocês vão receber isso aí com gabarito. Vou fazer aqui e aí vocês vão me acompanhando aí. Coloquei fórmula bastão, hein? Coloquei de propósito. Quero ver se vocês estão sabendo fazer a leitura da bastão. Porque eu sei que quando tem alguma coisa ali no meio do carbono, a bastão fica um pouquinho complicada, tá? Eu sei que a coisa fica meio... gera algumas dúvidas. Nessa aqui, vou pedir para vocês o seguinte. Pode fazer essa resolução aqui, né, do metilpropiléter, com a fórmula que vocês acharem melhor. Na hora de resolver, eu vou trazer aqui para vocês a bastão e a condensada, que são as que apresentam mais probabilidade de aparecer nos vestibulares. E aí, fiquem atentos, galera da antiga, que pode surgir uma função assim que não é necessariamente éter. Para a gente aproveitar e dar uma revisão aqui, né? Fazer uma revisãozinha no conteúdo, para não ficar acostumado só na função ali.
Ó, reduzi a tela aqui, mas tá dando para vocês verem? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Aqui na 3, a função é ácido carboxílico. Na 4, é um álcool. E na 5, a função é cetona. 1 e 2, éter, que é a função que a gente está vendo hoje. Ó, aqui número 1 é um éter, tá? Para quem tem dificuldade de ver a bastão, vem comigo. Carbono aqui, aqui e aqui. Beleza? Vou seguir esse nome aqui que a Thay usou. Gostei dessa nomenclatura. Deixa eu até copiar e colar aqui de novo, que ela vai subindo no bate-papo. Ó, por que ela colocou etoxietano? Mole pra gente. Esse et aqui, ó, é referente a esses dois carbonos. Oxi, porque tem um oxigênio. Propano vem daqui, ó. 3 carbonos. Por que eu fiz assim? São 3, eu quis dizer 3. Ó, acompanhou? Para a galera aí que não fez, ou que não estava conseguindo, que teve dificuldade, e quem fez também. Ó, vou para o segundo. Metil, propil, éter. Como é que funciona? Mole. Mole. É mole para gente. Metil, um carbono só. Éter é o oxigênio entre carbonos. E agora eu vou aqui, ó, para o propil, que são 3 carbonos. Vou fazer aqui também em fórmula bastão para a galera entender. Espera aí que eu vou ter que organizar essa folha. Deixa eu descer isso para caber a bastão lá em cima. Pronto. Vê se você acompanha essa fórmula bastão aí, ó. Vê se dá para entender que primeiro vê se dá para entender a nomenclatura e depois vê se você consegue entender que a bastão e a condensada está representando o mesmo composto. Não pode gerar dúvidas diante disso. É a mesma fórmula, só que sendo representada de formas diferentes. Deu? Perfeito. Vou agora para número 3. A número 3, eu não sei até se vocês acompanharam aqui no bate-papo, mas eu fui dando umas dicas aqui que eu fui conseguindo fazer e falar para vocês. Né? Ácido carboxílico é a função, e aí o ácido carboxílico, ele começa com a palavra ácido. Vem, então, o prefixo para me indicar a quantidade de carbonos na cadeia principal, tá? E aí, ó, vou aumentar aqui para a gente entender essa bastão. 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo para 4 é but. Só tem ligação simples, então é an. Ácido carboxílico termina em oico, então esse cara fica assim, ó. Ácido butanoico. Foi? Deu para pegar isso aí? Se não der para pegar, fala comigo, hein? Agora vamos para o 4. Gente, o 4 nada mais, nada menos que um álcool. Hidroxila ligado a um carbono que só faz ligação simples, tá? Cadeia principal. Opa, tá muito grande. É isso aqui, ó. Carbono número 1. Carbono número 1 é aquele mais pertinho do meu grupo funcional. É esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um grupo funcional e eu tenho, jovem,
uma dupla na cadeia. Vamos lá? Só para vocês entenderem, álcool, o sufixo é ol. Lá no final tem que entrar o ol. Vamos lá, 5 carbonos, pente. Pente. Tem dupla, então eu tenho que indicar pelo número 3 e o intermediário em, tá? 3 é a posição da dupla. A dupla está entre 3 e o 4, é sempre o menor número. E aí, no carbono 2, você tem a hidroxila, que é indicado pelo ol aqui nesse negócio. Foi? Deu para entender isso? Pente 3 em 2-ol. Agora, o que eu quero saber de vocês é, deu para entender por que esse aqui é o meu carbono número 1 e não é o, de repente, aqui desse lado, onde eu vou desenhar um coraçãozinho? Alguém tem dúvida na numeração dessa cadeia? Ou deu para entender isso? Acho que foi, hein? Deu perfeito, perfeito. Gente, surgiu alguma coisa, fala comigo, hein? Agora eu vou para essa aqui de baixo. Essa aqui de baixo é uma cetona. Como é que eu sei disso? C dupla O entre carbonos. Cara, apareceu C dupla O entre carbonos, jovem. Cetona. Você não marca aí. Ah, vou marcar álcool. Cetona, cetona. E cetona termina em ona. Tá? Mole desse jeito. Ona. Vamos lá, vamos numerar? Aqui está a minha cadeia principal. Eu tenho um treco pendurado e tenho uma dupla. Vamos entender esse paranauê. Esse aqui é meu carbono 1, porque é o mais pertinho ali, né, do meu grupo funcional. 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Cara, quando eu tenho radical e cadeia principal, o nome do radical vem na frente. Você não me dá esse mole, não, tá? Onde esse radical tá? Carbono 4, jovem. 4, metil. 4 metil, pronto, foi meus radicais. No caso aqui foi meu radical, que só temos um. Vou para a cadeia principal. 6 é X, né? Tem dupla, onde? Carbono 5. 5 em ona, que é a indicação aqui da minha função. Onde? Carbono 2. Ó. Vê se deu para entender isso. Vê se deu para entender isso, hein? Essa nomenclatura ela é bem completa. Tem o radical, tem o dupla, tem o grupo. Fluiu? É isso. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Aqui, ó. Perceberam que a primeira coisa que vocês vão fazer, quando tiver que dar nome, é olhar a função orgânica? Se você não souber a função orgânica, cara, acabou. Porque cada função aqui, ó, repara comigo, tem uma terminação. Conseguiram pegar esse bizu aqui? Chegou, tem que dar nome? Olha para a função. E aí depois você vai lá olhar a cadeia principal, numerar a cadeia e tal. Porque se vocês repararem, é sempre a mesma coisa. Prefixo de carbono, met, et, prop, but. Aí depois é campeonato brasileiro, né? Penta, hexa, hepta, aquelas coisas. An, em, in. An, ligação simples. Em, ligação dupla. In, ligação tripla. O que muda é o final. O cara termina em oico, o cara termina em ol, o cara pode terminar em al, o cara pode terminar em ona. Entendeu? Então, tem esse pré-requisito para dar nome. Olha a função.